Vamos que vamos! Página 9, a última da tarefinha. Questão 6. Falava o seguinte. Analisando a relação entre as variações de pressão e temperatura, assinale V para as verdadeiras, F para as falsas. Letra A. Quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, maior será a temperatura de ebulição. Então deixa eu ver. Para a pressão P3, a temperatura de ebulição seria essa aqui. Para a pressão P4, a temperatura de ebulição já foi mais para a direita. Aumentou. Verdade. Quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, menor será a temperatura de sublimação. Sublimação é essa curva aqui, não é? Pressão 1, essa aqui é a temperatura 1 de sublimação. Pressão 2, aumentou ou não aumentou? E a temperatura 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou, então quando a pressão aumenta, a temperatura de sublimação aumenta. Então mentiu, ele falou que diminuía. Bobão. Letra C. Comparando o gráfico da maioria com o das exceções, pode-se concluir que para a vaporização e sublimação, aumentos de pressão implicam aumentos nas respectivas temperaturas em que ocorrem tais processos. Comparando o gráfico da maioria com os das exceções, pode-se concluir que para a vaporização e sublimação, vaporização ocorre nessa linha, não é isso? E sublimação ocorre nessa outra. Aumentos de pressão implicam em aumentos nas respectivas temperaturas em que ocorrem esses processos. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Aumentou a pressão, também aumenta a temperatura. Nós fizemos essa análise já nas duas, na A e na B. Eu só não achei justo ele falando, comparando com o das exceções. Porque, como assim comparar com o das exceções? Se eu for comparar esses dois gráficos, a única coisa que vai ficar alterada vai ser a da vaporização, né? Certo? E aí, nesse caso da vaporização, não respeita isso. Aumentando a pressão, certo? Aumentando a pressão, a temperatura vai diminuir, né? Concorda comigo? Mas ele está se referindo ao da maioria. Ele fala, ó, da maioria. Analisando da maioria, para comparar com das exceções. Tá? Eu não gosto desse tipo de coisa, ele não é muito claro, quando ele tenta usar o português para confundir o aluno numa questão de física. Eu acho sacana isso. Podia deixar isso para a interpretação do Machado de Assis, por exemplo. Né? Mas tudo bem. Verdadeiro. Letra D. O rastro de água deixado por um patinador, ó, é explicado pelo aumento da pressão que o peso do seu corpo provoca sobre o gelo, levando para a fase líquida a superfície desse sólido que entrou em contato com a base do patins. Com certeza foi o que a gente acabou de discutir. Legal. Acabou a tarefinha então? Beleza. Transmissão de calor, Transcal. Na engenharia tu faz Transcal 1 e Transcal 2. Tu passa 6 meses estudando transferência de calor, depois mais 6 meses tu ainda não sabe nada de transferência de calor. O meu professor era doutor em transferência de calor. Né? E também, pô, tem que raciocinar, tem que se confundir, não é um Deus, não é PH Deus não. Tu vira PhD, né, doutor, filósofo, doctor, mas tu ainda é ser humano, faz cocô e tudo. Então tem que continuar estudando, tem que continuar humilde, tem que continuar exercitando, senão perde tudo. Droga.